Olá, estamos de volta com a Prática Pedagógica 2. Como nós já sabemos, a avaliação é uma etapa essencial do processo educativo. Mas é importante entender que ela tem algumas limitações. Sozinha, a avaliação não é suficiente para ajudar o aluno a avançar. A avaliação não é um sistema classificatório, não é uma sentença nem uma punição. Do ponto de vista formativo, a avaliação pode ser entendida como uma ação mediadora. Ela serve para ajudar o aluno a rever o seu percurso, retomar o que não aprendeu e apoiá-lo para que continue aprendendo. Mas a avaliação só é capaz de trazer resultados se tiver continuidade. Ou seja, se junto dela também houver uma proposta de acompanhamento pedagógico. Acompanhar envolve orientar o aluno em suas tarefas, indicar novas leituras, dar explicações ainda mais claras, sugerir pesquisas e proporcionar vivências. O acompanhamento representa um dos grandes desafios da carreira do professor, o de tentar acompanhar vários alunos ao mesmo tempo. E é exatamente sobre isso a questão proposta nessa unidade. Acompanhe! Um professor ministra aulas em mais de um período e em mais de uma escola. Ele sabe da importância do acompanhamento pedagógico, mas está encontrando dificuldades devido à quantidade de alunos que tem. Você deve, então, auxiliar o professor a organizar seu trabalho de acompanhamento sem esquecer as especificidades de cada aluno. E então, o que o professor precisa registrar e acompanhar? Como você encararia esse desafio? Para apoiar você na busca por soluções, veja agora como as professoras Márcia e Maria Del Pilar trabalham com a devolutiva na prática. Aproveite para fazer anotações. Acompanhe. As devolutivas e retornos, elas são fundamentais para qualquer processo. Se você fica na dúvida do que se você está fazendo está legal ou não está, não vai fluir, você vai ficar frustrado, não vai dar certo. Isso é um problema que a gente tem porque se avolumam as pilhas de trabalhos para corrigir, e aí eu tento fazer um esforço de disciplina de corrigir no máximo 2 semanas e devolver, porque senão se perde aquela atividade iniciada. E toda atividade iniciada tem que ser finalizada. Então, se eu apliquei uma avaliação, eu tenho que voltar com essa avaliação para a sala de aula e devolver com base nas respostas. Olha, teve muita gente que pecou nesse assunto, teve muita gente que se confundiu com tal coisa. Então, cada correção de trabalho em sala de aula já vai ser feito com aquilo que eu observei dos textos, né? É pensar que a devolutiva ela tem que ser durante o processo. A gente está falando de processo, e eu penso no processo dialético e dialógico. Eu não sou professora se eu não tenho alunos. Eles não são alunos se eu não sou professora. Quando você senta perto dele, que é aquilo de sentar, né, de estar ali todo dia a dia ali, você percebe a dificuldade dele. Quando que ele nos engana? Quando ele fala assim, isso é fácil. Aí você fala, então como é que faz? E quando ele vai te explicar, você vê que ele se engancha, né, em determinada etapa da aprendizagem ou da atividade. Se é um professor que não vai sentar no lado dele, não vai prestar mais atenção nele, vai falar, ele já sabe. Mas não, se você prestar atenção realmente, vai ver que ele precisa de uma atenção maior. Isso, e você, Salete? Isso mesmo. Eu procuro, assim, talvez não diariamente, mas sempre dar uma devolutiva para ele, como está o desenvolvimento dele. E é nesse momento que eu sento perto dele, né, eu falo, você precisa melhorar um pouquinho nisso, a sua letra não tá legal, precisa caprichar mais, tenta ler mais em casa, vamos pegar um livro na biblioteca para você exercitar essa leitura. E aí, assim, durante as semanas e os dias, eu sempre sento perto de um e vou analisando, né? Eu tenho, sim, um quadro, né? Eu procuro ver mais ou menos a evolução deles num documento, mas também eu tento olhar o individual, que é onde é que eles estão errando mais, né? Então, ao longo dos dias, que ele já viu que pode confiar em você, eles vão soltando melhor isso e vai eliminando essas barreiras de baixa autoestima, né? A partir dos depoimentos das professoras, nós conseguimos extrair algumas orientações didáticas. Vamos listá-las aqui. Primeiro, é importante saber que toda atividade iniciada deve ser finalizada. Devemos corrigir os textos dos alunos em até 2 semanas para que não se perca a atividade inicial.
É importante trazer a avaliação de volta para a sala de aula e fazer a devolutiva com base nas respostas. O melhor é propor as correções a partir das observações e dos erros identificados nos trabalhos. Também é fundamental trabalhar mais perto dos alunos para identificar as suas reais dificuldades. E, por fim, é essencial gerar mais empatia, para que os alunos confiem na professora e possam contar o que sabem e o que não sabem, sem se envergonhar. Muito bem, com tudo isso em mente, que tal agora elaborar a sua própria estratégia para acompanhamento pedagógico? Então, mãos à obra! Eu fico por aqui. Bom trabalho e até o próximo episódio!